eu quero compartilhar uma reflexão com você nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 15. O tema da central nesse ano é tempo de viver o extraordinário. Este é o tema, esta é a dinâmica, é a temática que Deus nos deu para esse ano de 2023. E talvez você possa já estar se perguntando: pastor, como é que eu vou viver o extraordinário num tempo tão difícil? Eu vou te responder: mar calmo nunca fez bom marinheiro. É exatamente em meio às adversidades, é exatamente em meio às lutas e aflições da vida que nós temos a maior oportunidade de extrair o melhor que há dentro de nós. Quando as coisas estão calmas e tranquilas e muito a nosso favor, a tendência é nos acomodarmos. Mas quando as coisas ficam difíceis, a gente tem que cavar um pouco mais, como nós aprendemos aqui na série Coisas Maiores. Quem estava aqui lembra muito bem. Nós somos forçados a cavar não apenas um, mas vários poços. Quando está tudo fácil, você cava um e parece que já sai água. Mas quando está difícil, você tem que cavar vários poços e cavar cada vez mais fundo, e isso vai dando músculos espirituais. Por isso nós não temos dúvida nenhuma de que este tema é mais do que apropriado para o tempo difícil que se apresenta para a igreja nos próximos anos. Viver o extraordinário não é olhar para o céu e ver o milagre acontecer. Viver o extraordinário é ser um provocador de milagres. Como aqueles 4 amigos que não ficaram do lado de fora esperando um milagre acontecer com o seu amigo paralítico. Quem estava aqui semana passada lembra bem. Ele poderia, como todo mundo comum, normal, muitas vezes faz, cruza os braços e confia que o milagre vem. Mas quando nós aprendemos semana passada com aqueles 4 amigos do paralítico, sabe o que nós descobrimos? Gente extraordinária não espera um milagre, gente extraordinária provoca um milagre. Eles provocaram o milagre. Eles se esforçaram, eles se arriscaram até a vida do amigo. Eu fico imaginando aquele amigo ali, 2 butuca de olho, estufado, vendo aquela maca subindo por aquela casa, em um risco enorme dele cair e até piorar a situação dele. Aqueles 4 amigos não se renderam, primeiro, à porta fechada. Aqueles 4 amigos não se renderam à multidão que parecia querer bloquear o acesso a Jesus. Aqueles 4 amigos não se entregaram às adversidades que chegaram diante dele. Pelo contrário, ao perceberem uma dificuldade, eles entenderam que era uma oportunidade. Oportunidade de fazer algo diferente. Oportunidade de fazer algo que eles não estavam acostumados. Porque se você quer chegar onde ninguém chegou, você precisa fazer o que ninguém fez. Ocorre que nós estamos indo pelo caminho da multidão e querendo obter resultados de discípulo. Só obtém o resultado de um discípulo quem sai do caminho da multidão e trilha pelo caminho do discípulo. E no caminho do discípulo tem cruz, no caminho do discípulo tem obstáculo, no caminho do discípulo tem pedra, no caminho do discípulo tem inimigos, no caminho do discípulo tem provação. Aqueles 4 amigos poderiam simplesmente se misturar no meio da multidão, mandar o amigo para casa de volta e dizer: que pena, a gente bem que tentou trazer você, mas você viu, né, estava muito cheia a casa. Mas eles perceberam que eles tinham diante dele, lá na história dos 4 paralíticos e o seu amigo, dos 4 amigos e o seu amigo paralítico, nós descobrimos que a dificuldade, a aflição, a provação é a oportunidade para você descobrir um talento e uma habilidade que talvez você não conhecia antes. Quem sabe a partir daquele milagre, aqueles amigos se tornaram escaladores. Descobriram uma habilidade que não tinha antes. Quem sabe eles não abriram uma empresa para conserto de telhado, porque descobriram uma habilidade que não tinha antes. Quem sabe se tornaram dublês de cinema, porque descobriram a arte que a normalidade não lhes permitia praticar.
Meu irmão, eu estou aqui nessa noite para dizer a você: tempos difíceis são oportunidades dos céus para te colocar no lugar mais alto. Aqueles amigos arriscaram subir um pouco mais, e eles viram o extraordinário acontecer. E mais do que isso, não apenas eles viram o extraordinário, mas lá no texto de Lucas capítulo 5, no versículo 26, a Bíblia diz que não apenas eles viram o extraordinário, mas a multidão que estava naquela casa também saíram dali maravilhados, porque eles também viram coisas extraordinárias acontecer. A Bíblia, ela está cheia de histórias de pessoas aparentemente comuns, mas que fizeram coisas extraordinárias. E nesse ano a gente vai falar sobre alguns. Neste ano nós vamos vasculhar as Escrituras e vamos procurar não aqueles de 5 talentos, não aqueles de 10 talentos, não aqueles que têm muita coisa, não aqueles que já sabem fazer muita coisa, mas nós vamos vasculhar a Bíblia esse ano, procurar aqueles que só têm um talento, procurar aqueles que talvez desconhecidos, anônimos, gente comum como eu e como você, mas que fizeram coisas extraordinárias. E hoje eu queria compartilhar um pouco com você a história de um homem, um juiz, um dos juízes que foram levantados sobre a terra para julgar Israel e também libertar, porque o juiz era juiz e libertador. Eu quero conversar hoje sobre um juiz chamado Eude, canhoto igual a mim. Juízes capítulo 3, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Para um pouquinho aí, para a gente entender por que que os filhos de Israel, por que que o povo de Deus começou a clamar ao Senhor, a gente tem que, pelo menos, olhar alguns versículos antes, porque a Bíblia se explica, todo texto tem um contexto. Os versículos anteriores dizem que o povo de Israel caiu em servidão, e se tornaram escravos de Eglon. E agora que o povo percebe que não há outra coisa a fazer, o que eles fazem? Clamam ao Senhor. O correto, irmãos, o correto não é você deixar chegar ao ponto de não ter mais o que fazer para clamar ao Senhor. O irmão Sérgio leu um texto aqui, falou, pelo menos mencionou, algo que muitas vezes nós ignoramos, sobre buscar primeiro o reino de Deus. Geralmente a nossa tendência é buscar todos os reinos primeiro, e quando não há mais o que fazer, então a gente busca uma solução no reino de Deus. O povo de Israel cai sob escravidão, se torna escravo mais uma vez. Os filhos de Israel passaram a servir a Eglon, que era rei dos Moabitas, e por 18 anos, o povo de Israel teve que viver de novo debaixo de um regime de servidão. 18 anos debaixo de juízo. E quando eles não suportam mais, porque quando a Bíblia fala de servidão, irmãos, no contexto do Velho Testamento, não é aquele negócio de, você vai trabalhar para mim, eu não vou nem te pagar salário. Não, quando a Bíblia fala de servidão, a Bíblia fala de violência, a Bíblia fala de humilhação, a Bíblia fala de extermínio, e o povo de Israel ficou 18 anos vivendo debaixo de servidão, escravizados pelos moabitas, sofrendo todas as terríveis consequências de um cativeiro. E quando a dor chega ao limite, quando o sofrimento chega no ápice,
e eles não têm mais o que fazer, e eles não têm mais a quem recorrer, e eles não têm mais nenhuma instância da justiça para entrar com um processo. Então o texto diz que, não tendo outra alternativa, não tendo outra solução, não tendo outro jeito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A primeira lição que fica para nós nessa noite é: quando não tiver mais o que fazer, clame ao Senhor. Quando você não tiver mais o que fazer, irmãos, o ideal é que você clame no início. Mas se porventura você não clamou no início, e você está chegando no final de um poço que parece ser sem fim, estenda a sua mão e clame ao Senhor. Deixa eu te dizer, não existe poço que seja tão fundo que a boa mão do Senhor não consiga te alcançar. Nós cantamos agora há pouco aqui sobre o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que nos alcança, o amor que perdoa, o amor que vai até as últimas consequências para nos ter de volta com Ele. A primeira lição que nós temos aqui é exatamente essa: quando você não tiver mais a quem recorrer, quando você não tiver mais a quem clamar, quando você não tiver mais nenhuma porta aonde bater, o conselho da palavra de Deus é: clame ao Senhor, clame ao Senhor. Ah, mas eu errei. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Ah, fui eu que pisei na bola. Pois bem, o povo de Israel se tornou escravo dos moabitas porque eles tinham falhado. O texto do capítulo 3, no versículo 12, diz que eles se tornam escravos de Moabe, eles se tornam escravos do rei Eglon, porque eles tinham feito o que era mal aos olhos do Senhor. Meu irmão, se eu perguntar aqui nessa noite, levante a mão, quem admite que fez algo que é mal aos olhos do Senhor. É capaz até dessas cadeiras levantarem as mãos, é capaz de algum levantar as duas mãos. Eu sou o primeiro a levantar as mãos, porque todos os dias nós fazemos algo que é mal aos olhos do Senhor. Eu me comparo muito, eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu odeio está bem diante dos meus olhos. Eu me identifico muito com o apóstolo Paulo, quando ele diz: há uma guerra diária travada entre a carne e o espírito. Eu me identifico demais com ele. Então, irmão, talvez você tenha feito algo que é mal aos olhos do Senhor. Talvez você caiu num cativeiro espiritual, talvez você está num cativeiro financeiro, talvez você está num cativeiro familiar, talvez você caiu num cativeiro emocional, talvez você está num cativeiro relacional, nenhum relacionamento vai à frente, e talvez você está tentando resolver o relacionamento, mas nessa noite eu vim te dizer que o problema muitas vezes não é catar as frutas podres, é tratar a raiz que está apodrecida. Muitas vezes nós estamos tentando resolver as causas do pecado, mas a Bíblia não diz para nós tratarmos as causas do pecado. Deixa eu te dizer, as consequências do pecado. Nós ficamos tentando dar o jeitinho, consertar o estrago. Mas deixa eu te dizer algo nessa noite: nenhum de nós consegue resolver as consequências do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Nenhum de nós consegue resolver as consequências do pecado. Essa é a má notícia. A boa notícia é: Jesus já resolveu na cruz do Calvário as consequências do nosso pecado. Quem trata a consequência de pecado é Jesus. Foi Ele que tratou a consequência dos nossos pecados, foi Ele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por meio das suas pisaduras nós fomos sarados. Quando a Bíblia afirma que nós fomos sarados, o profeta Isaías, antes de Jesus nascer, está dizendo: vai nascer alguém que vai morrer por você, e pelo fato de Jesus morrer por você, você nunca mais vai precisar tratar as consequências do seu pecado. Pastor, que loucura é essa? É a mais pura verdade. Nós não conseguimos e nem precisamos tratar com as consequências do nosso pecado, porque Jesus já tratou com as consequências do nosso pecado na cruz do Calvário. Sabe qual deve ser o nosso esforço diário? Descobrir e tratar as causas do nosso pecado. Por que que eu caio sempre no mesmo erro?
Por que que eu aperto sempre a mesma tecla? Por que que eu falo sempre a mesma mentira? Por que que eu ataco as pessoas sempre do mesmo jeito? Por que que eu reajo sempre da mesma forma? Acaba ano, entra ano, termina ano, começa ano, termina a campanha, começa a campanha, faço conferência, faço cura interior, faço um encontro com Deus, vou no reencontro, desencontro, pós-encontro, e não muda. Porque talvez você está tentando resolver as consequências do seu pecado. E consequências de pecado se resolvem na cruz do Calvário. Nenhum de nós poderíamos dar conta disso. É por isso que Ele deu conta disso para nós. Agora, sabe o que a gente tem que tratar? As causas do nosso pecado. Qual é a raiz do nosso pecado? Qual é o gatilho que nos leva a acionar a arma? E pecar contra o próximo, pecar contra nós mesmos e pecar, pior de tudo, contra o Senhor nosso Deus. Eu estou dizendo isso porque talvez quando eu digo para você, clame ao Senhor, talvez você diga, eu não aguento mais clamar ao Senhor, porque eu caio sempre no mesmo erro, eu clamo, Ele vem e me socorre, eu vou lá e caio de novo no mesmo buraco. Pois bem, é exatamente isso que acontecia com Israel. O texto diz no versículo 12 que o povo faz o que é mal aos olhos do Senhor. Os moabitas invadem a terra, levam Israel como escravos, eles passam 18 anos debaixo de servidão sobre o rei Eglon, e quando eles descobrem que estão quase no fundo do poço, que não há mais o que fazer, eles fazem o que todos nós deveríamos fazer o tempo todo, eles clamam ao Senhor. O povo de Israel, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador. Cutuca o seu irmão, fala para ele, Deus não é surdo, muito menos mudo. A Bíblia diz, os olhos do Senhor não estão fechados, nem os ouvidos dele inflamados. O braço do Senhor não está encolhido, pelo contrário, o braço do Senhor está estendido, para nos abençoar, para nos responder. O texto diz que o povo de Israel, que tinha acabado de pecar contra o Senhor, passado 18 anos sob servidão, como consequência do seu próprio pecado, esse povo que está lá debaixo de servidão, sabendo que eu estou aqui, eu estou passando esse perrengue, eu estou nesse aperto, eu estou no sufoco, fui eu que pequei, fui eu que errei, é mais do que merecido, mas ao invés de se conformar, ao invés de cruzar os braços, esperar a morte vir com aquela foice horrível e levar eles embora, o que eles entendem? Há uma chance, há uma oportunidade, existe um jeito para nós, eu ainda posso clamar ao Senhor. E eles clamaram ao Senhor, e por terem clamado ao Senhor, o texto diz que o Senhor lhes levantou um libertador. O Senhor respondeu, porque Deus não está mudo, porque Deus não está ignorando o clamor do seu povo, e é por isso que a gente clama ao Senhor, mas o Brasil está desse jeito, porque que adianta orar? O povo estava no cativeiro, e eles clamaram ao Senhor, e o Senhor os respondeu. Nós cremos que nós não estamos orando para uma parede, nós não estamos orando para uma imagem de barro, nós não estamos orando para um crucifixo de prata, nós não estamos orando para um presidente, para um deputado, nós não estamos batendo na porta de um desembargador, não, nós estamos indo até o trono da graça, porque é de lá que vem o nosso socorro. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro, disse o salmista, ele mesmo responde, sim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, Ele não deixará vacilar os meus pés, eis que o guarda de Israel não dorme, ele sequer cochila. Eles clamaram ao Senhor, e por terem clamado ao Senhor, eles receberam a resposta do Senhor. O Senhor lhes respondeu, e lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, o benjamita, da tribo de Benjamim, homem canhoto. Por que será que Moisés fez questão de destacar que Eude era canhoto? Será que era para quando o Marcelino lesse, falasse, opa, estou sozinho não, opa, tem um cara comigo aí, tem um canhoto comigo nessa história? Também, canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos moabitas. Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu por debaixo de suas vestes,
a sua coxa direita, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon, homem muito gordo. Oh, desculpa, gente, não tem, a Bíblia está falando, não tem nada a ver com isso. A Bíblia está dizendo aí que era um bitelão. E sucedeu, que eu tenho que explicar, porque hoje em dia tudo bloqueia, né? Racismo. O pastor está falando contra os gordos. Não tem nada contra vocês, gente. Não tem problema nenhum. A Bíblia está dizendo que o rei Eglon era um cara que comia demais. Um cara que exagerava. Postava, né? Né, Gilson? Faz uns 5, 6 pedidos por dia lá dos quitutes, toda hora. Aí fui batendo lá na porta, Eglon mandou pedir uma porção, Eglon mandou pedir aí um negócio aí, Eglon mandou pedir um trem aí, né? E o Gilson feliz da vida, porque, né, quem faz quitute adora esses Eglon da vida aí, né? Quando acabou de entregar o presente, despediu as pessoas que trouxeram a ele o presente. Porém, voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tem uma palavra secreta para ti, ó rei. E esse disse: cala-te. E todos que lhe assistiam saíram diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco, que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eude: eu tenho para ti uma palavra de Deus. Eu tenho para ti uma palavra de Deus. Um homem de Deus chega diante do rei inimigo e diz: eu tenho para ti uma palavra da parte de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e cravou no ventre. E essa era a palavra que Eude tinha para Eglon. Na verdade, talvez a gente pode entender errado e achar que Eude sabotou, Eude mentiu, mas tem que ter cuidado, porque aqui o termo palavra, na verdade aqui, lá no original hebraico, é decreto. O que Eude disse para Eglon foi: eu tenho um decreto da parte do Senhor para você. E quando Eude tira a espada e crava no ventre, não foi nada difícil achar, cravou no ventre de Eglon, o que Eude está dizendo é: o Senhor encerra aqui toda a maldade que você está fazendo contra o povo dele. Mas eu não quero me deter muito nos detalhes dessa forma como a história ela se completa. O fato é que, por causa dessa atitude corajosa, destemida de Eude, o povo de Israel foi liberto da escravidão e pode voltar para a sua terra. Eu quero me deter, eu quero me prender rapidinho num detalhe que pode passar despercebido, mas é que faz todo sentido para aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. O detalhe é que Eude era um canhoto. E algumas questões da Bíblia, irmãos, a gente precisa ser, no mínimo, curioso para compreender. Nós somos parte de uma geração, eu faço parte disso, e misericórdia da parte do Senhor para nós. Nós somos parte de uma geração que se contenta com o superficial. Na verdade, nós somos parte de uma geração que se contenta com a revelação que Deus deu para o outro. E num tempo onde tem tanta comida sobre a mesa, a gente não vai mais para o fogão fazer a nossa. Num tempo em que há tanta postagem, há tanto conteúdo online, a gente não fica mais offline e vai para o quarto secreto, receber de Deus a revelação que Ele tem para nós. Afinal de contas, é só clicar e eu vou comer do que Deus já deu para outro. Algumas questões na sua vida ainda não ficaram claras, porque ao invés de mergulhar na revelação que Deus tem para você, você continua nadando nas águas rasas que outros estão nadando.
Deus tem uma revelação para você, irmão. Pega a sua Bíblia na mão, por favor. Pega a sua Bíblia na mão. Diga, esta é a revelação de Deus para a minha vida. De novo, diga, cadê a sua? Diga, esta é a revelação de Deus para a minha vida. Meu irmão, esse livro foi escrito num período de mais de 1.500 anos de história, por dezenas de pessoas diferentes, em contextos diferentes, em países diferentes, culturas diferentes, mas aqui dentro, quando você abre, é um livro que Deus escreveu para você. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Quando você abre, ela foi escrita para você. Aqui tem uma revelação de Deus para a tua vida. Então, ao invés de se abrir para as revelações que Deus deu para os outros, comece a buscar de Deus a revelação que Deus tem para você. Alguém me chamou essa semana e falou assim: poxa, pastor, está muito legal o Gotas de Sabedoria, eu só tenho uma reclamação a fazer, é muito rapidinho. Eu falei: pois é de propósito? Meu papel não é ensinar a Bíblia para você, meu papel é instigar você a estudar a Bíblia. Meu papel é incentivar você a ir lá. Meu papel é futucar você e fazer você criar uma curiosidade. Meu papel é te instigar, meu papel é te encorajar. Se está pouco o que Deus deu para o pastor Marcelino, epa, peraí, deixa eu ir lá cavar mais, deixa eu ir lá buscar mais. Se é pouca água o que eu recebi hoje de manhã, então deixa eu ir lá, porque essa fonte é uma fonte inesgotável. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Por isso que muitas vezes você passa por um texto despercebido e acha que não faz sentido nenhum, mas tem algo poderoso ali. Alguns começam a ler a Bíblia e desanimam quando chega nas crônicas, porque é aquele monte de nome. Mas quando você chega lá no Novo Testamento e começa a perceber que toda aquela cronologia faz todo um sentido na construção do tecido que Deus estava costurando para trazer à existência o Messias, você diz: bendito seja Deus pelos 2 livros de crônicas do Antigo Testamento. Algumas questões da Bíblia nós precisamos no mínimo de curiosidade para entender. E se você não tiver curiosidade, no mínimo, nessa história, vai passar despercebido o fato de que Eude era um canhoto. Um canhoto, qual o problema? A questão é, Eude era um guerreiro. Se você vai ler depois a história dele, ele era um soldado. Ele lutou outras guerras de libertação do povo de Israel. Todo juiz só chegava a ser juiz quando tinha credenciais para apresentar. Um desocupado, um à toa, Deus não chama. Para chegar a ser juiz, para chegar a ser um libertador, é quase que funciona quase que como numa academia militar, em que você tem que ir tendo créditos, em que você precisa ir mostrando que de fato você, não é questão de ser digno, mas é uma questão de você de fato estar pronto para ocupar aquele espaço. E para chegar a ser um juiz, você precisa entender que Eude não é um desocupado que está sentado lá na calçada dizendo assim: oh Deus, me usa aí, vai. Oh Deus, aquele irmão passou ali agora, ó, pregando. Ah Deus, que vontade que eu tinha de pregar igual ele, vou ficar sentado aqui esperando. Oh Deus, me usa aí. Levanta dessa calçada, irmão. Então você precisa entender que Eude, para ter chegado à posição de juiz, ele tinha credenciais para isso. Ele era um soldado, ele já tinha lutado guerras anteriores. Agora olha só, um pouquinho de história para você entender. No contexto cultural de Antigo Testamento, nações antigas, e Israel está nesse contexto, a ideia de alguém canhoto não era bem aceita. O canhoto era tido como um deficiente físico, assim como um coxo, assim como um cego.
Então, exércitos não arregimentavam pessoas canhotas para a guerra. Exércitos não chamavam canhotos para o time, porque eles eram vistos como gente problemática, como gente deficiente, como gente limitada que iria passar vergonha no campo de batalha, que iria dar trabalho para o exército. Pastor, peraí, bagunçou minha cabeça aqui agora, me ajuda. Se um canhoto não podia ser chamado para ser um soldado, como é que um canhoto é soldado? Aqui que está o segredo, irmãos. Eude não era canhoto de nascença. Eude se tornou canhoto. Por quê? Vem cá, vocês 6 soldados aqui, vem cá. Calma, vou mandar vocês para a guerra ainda não, agora não. Só depois do culto, calma, hein. Vamos lá, faz uma filinha aqui do lado aqui. Todo mundo levanta o braço direito aí. Braço direito. Direito, Monique. Isso, obrigado. O braço direito, Monique, é aquele que não é o esquerdo, tá bom? Ok, para facilitar, ok. 6 soldados. Certamente na hora de arregimentar esses soldados, na hora de chamar esses soldados, o comandante selecionou eles por algumas questões, e a primeira todos lutam com a mão direita. São destros, todos eles são destros, ok? Agora imagina que esses soldados, eles são chamados porque são destros, e ser destro num contexto de antiguidade é uma habilidade, é uma qualidade, e ser canhoto é um defeito. Então eles são treinados o tempo todo para lutar com a mão direita. Agora eles estão lá na guerra, e os inimigos vêm contra eles, com espadas nas mãos. Você acha que um inimigo astuto vai querer cortar o que primeiro desses soldados aqui? O braço direito, a mão direita. Cortando a mão direita desses soldados aqui, o exército inimigo garante que na próxima batalha são 6 soldados a menos nesse exército. Pode sentar. Vocês vão ficar cotó até o final do culto. Faz nada com a direita. Bom, agora nós temos soldados conscientes da missão, conscientes do chamado, com sangue nos olhos, querendo fazer algo, porém limitados. Para não deixar de guerrear, para não deixar de ser participante daquilo que Deus estava fazendo. Esses soldados que tinham o braço direito amputado na guerra, eles passavam a treinar o braço esquerdo. No começo era meio desengonçado. No começo eles pegavam a espada torta. Depois eles iam dando uma ajeitada. A espada que aqui, depois de muito treinamento, já era até leve, aqui, no começo, é pesada, e eles têm que ir desenvolvendo músculos no braço esquerdo também. Quando a Bíblia destaca, presta atenção, quando a Bíblia destaca que Eude era um soldado canhoto, em outras palavras, a Bíblia está dizendo, Eude era alguém que poderia ter escolhido parar quando algo lhe foi tirado. Eude é alguém que poderia ter abrido mão do chamado quando recebeu um corte. Eude era alguém que poderia pedir, inclusive, por direito da legislação, poderia pedir aposentadoria. Mas só tem 20 anos. A lei me dá o direito de ficar em casa de braço cruzado, enquanto o resto dos soldados tentam fazer a coisa acontecer. Eude era alguém que, tendo o direito de pedir para sair,
treina o que não consegue, treina o que não sabe, desenvolve o que ainda não tem habilidade, para continuar fazendo parte daquilo que Deus estava realizando sobre a terra. Eude é aquilo que nós chamamos de alguém totalmente improvável. Eude é extraordinário, porque ele não tem o que os outros têm, a mão direita. Ele não tem o que os outros têm, o orgulho, ele não tem o que os outros têm, a facilidade, a porta aberta. Eude tem que chegar em todos os lugares, e quando ele pega a espada com a mão esquerda, ele tem que se explicar primeiro. Eude tem que lidar com a rejeição, porque soldado aceito era soldado destro. Eude tem que lidar com a incompreensão, Eude tem que lidar com a desconfiança. Certamente toda vez que Eude se apresentava para lutar, um grupinho se formava ali e dizia: esse aí, coitado, esse aí vai dar trabalho, esse aí não consegue, esse aí não sabe fazer nada, com a mão esquerda, já era. Meu irmão, eu vim aqui nessa noite dizer para você, Deus continua levantando gente comum, e mais ainda, Deus continua levantando gente comum, cheio de limitações, para fazer coisas extraordinárias sobre a terra. Concentre-se no fato de que Eude era um soldado canhoto, limitado. Concentre-se no fato de que, por ser canhoto, ou por ter se tornado canhoto, ele contava, não com admiração, mas ele contava com a rejeição, ele contava com a desconfiança das pessoas. Agora olha para mim, nada disso fez Eude parar. A rejeição em volta dele não fez ele parar. A desconfiança criada em torno da sua deficiência não fez ele parar. E a Bíblia diz que este homem, incrivelmente, é usado por Deus, de uma forma tão extraordinária, tão peculiar. Ele chama o rei para se assentar na recâmara, um lugar secreto, e com muita coragem, ele, talvez franzino, pequeno, o rei olha para ele, jacotó, já diz: esse aí eu vou mastigar rindo, esse aí eu vou fazer petisco dele. E Eude olha para o rei Eglon, aquele homem enorme, assustador, e diz para ele: eu tenho um decreto de Deus para você hoje. Eglon deve ter pensado: vai me contar uma piada. O máximo que esse coitado deve saber é contar piada. De modo que Eglon nem se move, nem reage. Pois deixa eu te dizer, irmão, suas limitações podem ser uma ferramenta secreta que Deus está te dando. As pessoas olham para você e dizem: só sabe fazer isso. E Deus está dizendo para você: é isso que vai fazer a diferença. É isso que as pessoas chamam de fragilidade, é isso que as pessoas chamam de deficiência, é isso que as pessoas chamam de limitação, pois é isso que eu quero usar. Talvez aquilo que você está chamando de deficiência é uma arma secreta de Deus. Eude tinha uma arma secreta guardada. Eude não chega todo pompa, porque se Eude chega todo pompa, já com a mão direita levantada, Eglon já se prepara, já manda chamar os soldados. Eude não chega com holofote,
Eude não chega aparentando que vai causar muito estrago. Pelo contrário, eu posso imaginar que Eude já chega exibindo o bracinho cotó. Eude já chega mostrando quão limitado ele era, quão frágil ele era. Meu Deus, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem um prazer extraordinário em usar pessoas frágeis. Deus tem uma queda, se assim eu posso dizer, por gente frágil, por gente limitada, por gente que se reconhece dependente, carente. A Bíblia diz que ao soberbo Ele mesmo abate. É quando nós pensamos que Deus usa mesmo, é quem sabe, é quem faz, é quem fez faculdade disso, é quem tem diploma daquilo, e o sujeito chega todo cheio de pompa, e o camarada chega todo bonitão, todo arrumado, aí você, eita, me arrepiei, esse aí Deus vai usar. E muitas vezes, sabe quem é que Deus usa? É quando você sai daqui e vai beber água no bebedouro, e tem a irmãzinha lá vestida, com a roupinha feita de chita, normalzinho, quentinha, ninguém sabe quem ela é, mas ela encosta a mão em você e diz assim, como Eude disse para Eglon: eu tenho um decreto de Deus para a tua vida. E você descobre então que Deus não se interessa, Deus não se importa, que Deus não se vale de recursos humanos, Deus não precisa das suas habilidades, mas Ele usa as suas habilidades. Mas eu digo mais para você: Deus usa as suas habilidades, mas Ele usa também até aquilo que você não tem, para que a glória seja dEle, para que a honra seja dEle, para que o louvor seja dEle. Deus tem uma queda especial, Deus tem uma preferência especial por gente que se mostra fraca. Aliás, acerca de Jesus, Ele não tinha coroa, acerca de Jesus, Ele não tinha um cavalo para montar, acerca de Jesus, Ele não tinha uma mansão para morar, acerca de Jesus, Ele não tinha nenhum nome famoso, acerca de Jesus, Ele não nasceu numa capital, acerca de Jesus, Ele nasceu numa pequena cidade, Ele cresceu na periferia. Você sabe, quando começaram a falar que Jesus estava fazendo milagres, sabe qual era a frase mais dita? Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque se achava que o Messias nasceria em Jerusalém, o Messias apareceria de uma forma assim gloriosa, com o rosto brilhando, com coroa na cabeça, com uma espada na mão, de preferência na mão direita. Mas o Messias, o Salvador da humanidade, nasce num coxo de dar ração para animal. Suas roupas reais são panos velhos que Maria conseguiu juntar em algum lugar da estrebaria. A comitiva que vai honrá-lo são pastores do campo. E depois, magos desconhecidos. A primeira grande viagem do rei é uma viagem em cima de um jumento pelo deserto, fugindo para o Egito. E o primeiro milagre que ele faz é num casamento, onde ele nem era o convidado principal. Eude é para nós o exemplo de uma pessoa comum, e mais que isso, uma pessoa comum cheia de limitações, realizando coisas extraordinárias. Eude é extraordinário, guarde isso no teu coração. Eude é extraordinário porque não deixa as limitações pararem. A vocação, o chamado e o ministério que Deus tinha confiado nas mãos dele. Quando Eude é chamado para ser juiz e libertador sobre Israel, sabe qual é a consciência que ele adquire? Eu fui chamado por Deus para fazer algo grandioso. Não importa quando, não importa como, nem importa aonde. Deus me chamou para fazer algo maravilhoso. Eude é extraordinário porque não deixa as limitações pararem o chamado, a vocação e o ministério. Deixa eu te dizer mais, se você não prestou atenção, eu vou te relembrar.
o texto diz que Eude não faz as coisas na frente da plateia. O texto nos revela que Eude chama Eglon, num lugar escondido. Chama ele para uma recâmara, um cenáculo, onde estava só ele e Eglon. Sabe por que Eude, eu chamo Eude de um sujeito extraordinário? Porque ele não está se importando e nem interessado no aplauso das pessoas. Ele só está interessado em cumprir o propósito de Deus. Não tinha ninguém ali naquela sala para dizer: aê, Eude, valeu! Não tinha ninguém ali naquela recâmara para dizer: parabéns, parabéns, traga uma medalha para ele, traga um troféu para esse cara, traga uma câmera, pessoal da comunicação, filma esse homem. Espera aí, Eude, faz de novo aí para o pessoal pegar. Isso tem que ir para o Instagram, isso tem que ir para as redes sociais. Não, Eude não estava preocupado com visibilidade, Eude só estava preocupado em cumprir o propósito de Deus. Meu irmão, ainda que não tenha ninguém te assistindo, no céu existe uma nuvem de testemunhas interessadas, olhando para você, dizendo: vai lá, compra, faça o que Deus te chamou para fazer, compra o que Deus entregou em suas mãos. Você pode estar sozinho dentro de um quarto, ali, você e Deus pode te entregar algo extraordinário, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, ninguém precisa aplaudir, ninguém precisa sequer concordar, meu irmão. Talvez se tivesse uma plateia ali, quando Eude tirasse a espada, alguém ia levantar a mão e dizer: epa, vamos discutir esse caso. Eu acho é uma palavra grega, é o nome de um demônio em grego, eu acho. O eu acho tem destruído muitos ministérios. O eu acho, não é de acho, não, eu acho. O eu acho tem destruído muitas famílias. O eu acho tem destruído muitos casamentos. Não, tudo bem, você tá, mas eu acho. Talvez se tivesse uma plateia ali, alguém ia dizer: pera. Dá licença, deixa eu te ensinar como é que faz. Eu sou mais treinado nisso. Eu considero Eude um homem extraordinário, porque ele não se importa com plateia, ele não se importa em encher a casa de pessoas para ver o que Deus está fazendo através da vida dele. Os maiores feitos da humanidade não tinham uma câmera ligada no momento. As maiores obras de Deus feitas por alguém, não tinha uma plateia para aplaudir. Sabe o que nos impede de viver coisas extraordinárias? Nós estamos buscando a aprovação dos homens. Nós estamos buscando aprovação, nós estamos buscando aplauso, nós estamos buscando concordância, nós estamos buscando gente que esteja do nosso lado, porque se eu tiver gente, se eu tiver o aplauso, se eu tiver a concordância, então, se eu tiver um público de tantas pessoas, se eu tiver um número de seguidores de não sei quantas pessoas, e ninguém mais me para. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, os vinhos melhores, os perfumes mais caros, eles estão sempre guardados nos menores recipientes. As pessoas mais tremendamente usadas por Deus nunca se preocuparam com plateia, nunca se ocuparam em informar público. Eude é outro, ele tira Eglon do meio da plateia, ele tira Eglon do meio das pessoas, ele tira Eglon do meio da muvuca, ele leva Eglon para um lugar secreto, onde está só ele e Eglon. Ele sabia que ele estava ali para um propósito, ele sabia que ele estava ali para cumprir uma missão. E muitas vezes você para no meio do caminho, porque ninguém se levantou para te aplaudir. Você para no meio do caminho, porque ninguém deu um tapinha nas suas costas e diz: muito bem, você está indo bem. Você para no meio do caminho, porque ninguém expressa concordância com você. Você para no meio do caminho, porque alguém expressa rejeição. Você começa a fazer algo para Deus, alguém olha atravessado, você já para.
Eude é extraordinário porque ele não está preocupado com plateia, ele está preocupado simplesmente em cumprir o propósito de Deus. Eu vim aqui para acabar com a vida desse opressor, eu vou fazer isso e vou embora para minha casa e acabou. Eude é extraordinário, porque assim como aquele paralítico de Lucas 5 da semana passada, ele põe em risco sua própria vida, para ver algo novo acontecer. Mostre na Bíblia algo que Deus chama alguém para fazer que não é arriscado ou perigoso. E mostre na Bíblia Deus chamando alguém para fazer algo para ele, dizendo assim: mas fica tranquilo, vai ser fácil, eu vou colocar você num playground e vai ser assim. Deixa eu te dizer como é que vai ser. Vai começar num playground. Então vai ter o escorregador aqui, vai ter a gangorrazinha ali, inclusive para facilitar para você, eu já vou mandar um anjo para ficar do outro lado da gangorra. Então você vai ficar assim, o anjo abaixa e você levanta, o anjo abaixa e você levanta. Por volta das 10 horas assim, eu vou mandar um lanche do céu para você, vai ser a coisa melhor do mundo, vai ser um banquete do céu assim, vai ser maravilhoso. Mas fica tranquilo, antes de 1 hora da tarde já vem um almoço. E 3 horas da tarde tem um rango também. Se aguentar um pouco mais. E na hora de dormir, deixa eu te falar. Era segredo, mas eu sou Deus, né? Eu não faço nada sem revelar os meus profetas. Deixa eu te dizer. Fiz uma reserva no hotel 5 estrelas para ti, cara. É assim, é? Esqueça o glamour do Evangelho. Ele tem matado muitos profetas. Você vai para a internet e vê pregadores e ministros andando de avião para lá e para cá. Você vai para o Instagram e vê profeta, ministro, homem de Deus postando foto nas Ilhas Maldivas. Você vai para a internet e vê profeta fazendo propaganda de roupa de marca. Você vai para a internet e vê homens e mulheres de Deus passeando em carrões do ano. E aí quando você olha para a sua realidade, você diz: eles Deus usa. Eu, bicicletinha, monarca, capenga. O máximo que eu viajei esse ano foi para Fundão. A camisa que eu estou foi presente da irmã no dia do meu aniversário, e nem marca tem. Quando me chamam para pregar num lugar, eu vou de ônibus, e se bobear, eu tenho que voltar rápido, porque nem um cantinho para dormir eles me arranjam. Deus usa ela, né? Olha ele. Sabe onde ele está essa semana? Miami. Cruzou o oceano. Olha aqui. Málaga, Espanha. Olha aqui. Trocou de carro. Agora ele tem um jatinho particular. Deus usa esse varão, hein? Deus. Vai que um dia o Senhor resolve me usar também, né?
você já podia estar voando há muito mais tempo. Você já podia estar em lugares altos. Você já podia estar fazendo prodígios sobre a terra, ainda que nunca tivesse seu passaporte carimbado no aeroporto. Eude para mim é extraordinário, porque ele não está focado no que vai receber. Ele arrisca a sua própria vida. Ele entrega o pouco que tem para libertar Israel da opressão dos moabitas. Enquanto você está esperando ganhar muito de Deus, Deus está pedindo o pouco que Ele já te deu. Eude é extraordinário, porque ele não deixa nada e nem ninguém desviá-lo do foco. Ele entra ali como um libertador, e ele sai dali como um libertador, sem aplausos, sem medalha, sem honrarias, sem tapinha nas costas, sem muito bem, sem tira uma foto comigo, sem nada disso. Eude é extraordinário, porque sendo canhoto, ele sofre rejeição o tempo todo, mas ele não deixa isso pará-lo. Eude é extraordinário, porque sendo canhoto, ele conta com a incompreensão das pessoas, com a inadequação. Toda vez que Eude recebia um chamado, uma missão de Deus, assim como ele se sentia inadequado para aquilo. Eude não é alguém que diz: ei, obrigado Jeová, eu sabia que essa era para mim, porque eu sou bom nessas coisas. Não, toda vez que Deus entregava uma missão para Eude, ele se sentia o quê? Inadequado. É isso mesmo, Deus, é eu mesmo, Senhor, tem outra aí não, logo a central, não tem outra não, tem outra maior, tem outra mais rica, tem outra igreja mais famosa na cidade. Deus diz: ei, eu não estou importando com nada disso. Ei Deus, porque eu tenho ali, ó, tem 2 braços. Deus está dizendo: ei, eu quero usar a sua limitação, eu quero transformar a sua limitação numa arma secreta. Eu quero pegar essa canhotice sua e despistar os reis da terra, e enganar os meus opositores. Eu quero usar essa fraqueza sua, e aonde você chegar, as pessoas vão dizer: ih, coitado, chegou mais um aí, vamos lá, vamos ver o que ele tem para nos dizer. E no final da história eu serei glorificado através da tua vida. Eu quero usar a tua fraqueza, eu quero usar a tua limitação, porque eu sou Deus que faço com os que têm, mas eu sou Deus que faço especialmente com os que não têm. Porque eu sou Deus que do nada criei o universo. No princípio a terra era sem forma e vazia, e eu disse: haja luz, e houve luz. Eu sou especialista em pegar o nada e fazer tudo. Eu sou especialista em pegar o caos e organizar esse caos. Eu sou especialista em pegar alguém que todo mundo está dizendo: agora vai se aposentar, agora não consegue fazer mais nada, agora vai para casa entrar em depressão, porque foi treinado para guerrear, e agora que ele não tem mais o braço direito, vai para casa sofrer depressão, porque foi rejeitado, porque foi humilhado, porque foi envergonhado. E aí o Senhor diz: ei, levanta a tua mão esquerda, levanta a tua mão esquerda. Se você quer chegar onde ninguém chegou, faça o que ninguém nunca fez. Levanta a mão esquerda. Mas todo mundo aqui só luta com a mão direita, e Deus está dizendo: levanta a mão esquerda, eu vou te usar. Mas não dá para fazer. Ei, eu estou mandando, faça, levanta, dá o primeiro passo, toma uma atitude de fé, e deixa o resto comigo. Eude é extraordinário, porque ele confia, e no meio das suas fragilidades e limitações, o poder de Deus se aperfeiçoaria. Não é na força do braço, muito menos do braço direito, é na força do meu braço, assim diz o Senhor. E Eude vai com medo, mas
vai inseguro, mas vai com incertezas, mas vai. Eude não tinha nenhuma garantia. Deus não deu um documento para Eude dizendo: pode ir, eu estou garantindo. Eude não tinha nenhuma firma assinada, nenhuma assinatura firmada, com firma registrada em cartório. Eude só tinha a confiança em Deus. Se é Deus que está me mandando ir, eu vou. Se é para lutar com a mão esquerda, todo mundo fazendo com a direita, então eu vou. Se é para enfrentar esse rei sanguinário, eu vou enfrentar. Se é para fazer algo diferente que ninguém está fazendo, eu vou fazer. Podem caçoar de mim, podem zoar de mim, podem até me humilhar, podem até dizer que eu não presto para nada, mas Eude está dizendo para mim e para você hoje, Eude está dizendo: eu ainda tenho a mão esquerda, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu ainda tenho a mão esquerda. Ninguém acredita nela, ninguém confia nela, ninguém dá valor nenhum para ela, mas eu ainda tenho a mão esquerda. Eu ainda tenho. A minha fraqueza, ela será aperfeiçoada no Senhor. Aquilo que os homens não valorizam será valorizado pelo Senhor. Aquilo que ninguém dá crédito receberá crédito da parte do Senhor. Eude foi e voltou como um vitorioso, um homem comum, cheio de limitações, fazendo coisas extraordinárias para a glória de Deus. Você pode se levantar no seu lugar?